E aí, galerinha, estamos gravando mais um Entrando para a História e a gente vai ver hoje por que o Império Romano caiu, parte um, que aí a gente vai explicar sobre a crise do século III. Ora, o que foi a crise do século III? Primeiro, a gente vai lembrar que Roma oficialmente caiu em 476 d.C. Bem, no século III, aproximadamente de 235 a 284, aconteceu uma série de problemas com o Império que alguns autores entendem como o começo do fim. Outros discordam dessa tese, mas de qualquer forma ela é importante ser lembrada. A crise do século III ela consistiu em fatores políticos, militares e econômicos. Do ponto de vista político, aconteceu o seguinte: no século III, Roma, o Império Romano, ele havia crescido muito e estava enfrentando ataques bárbaros nas fronteiras. E isso faz, logicamente, a defesa de Roma ganhar mais voz, prestígio. E foi isso que aconteceu. O exército romano estava com o prestígio lá em cima. Tinha muito poder de influência sobre o núcleo político romano. Então aconteceu que estava tendo uma série de assassinatos dos imperadores que eram nomeados nessa época por parte de militares insatisfeitos com a nomeação até então em vigor. Então entrava o imperador, era assassinado. Entrava outro, era assassinado. Entrava um por um mês, era assassinado. Ficava 2 semanas, era assassinado. Aí alguém ficava um ano e depois morria em batalha, em algum motivo. Aí entrava outro, ficava 6 meses. Então Roma ficou muito instável durante 50 anos. Nesses 50 anos falados, Roma estava tendo uma série de assassinatos que matou aproximadamente entre 18 a 26 imperadores. As fontes variam de número, mas aproximadamente esse valor. Então, a situação política romana estava extremamente complicada. E aí, percebendo isso, ou melhor, lembrando que isso começou com a morte de Alexandre Severo, em 235, quando começou a crise, lembra? Depois do seu assassinato, esse processo de instabilidade ficou muito forte durante 50 anos. E, por sua vez, esse problema militar político influenciou a economia, o aspecto econômico. Então, a administração começou a cair de qualidade, o medo de assassinatos estava complicando a dinâmica operacional do Império. Então, começou a ter problemas com a questão de moeda, de extração de minas de ouro e prata. E aos poucos começou a gerar inflação no Império, uma forte inflação. E isso começou a colocar para fora do eixo. E Roma, então, o Império viveu esse problema durante um longo tempo e, com o passar dos anos, até chegar em 284, eis que surge Diocleciano. Diocleciano é quem vai, enfim, ele é considerado o solucionador da crise do século III. Ele vai impor medidas que irão, em tese, acabar com a crise. Quais são elas? Primeiro, ele vai transformar o Império Romano numa instituição muito mais poderosa, totalitária. Ele vai elencar a figura do imperador como alguma criatura sagrada, que ela está acima de tudo e de todos. Você não pode criticá-lo. O imperador vira algo divino e difundir boatos pela população torna-se crime grave, passível de morte. Ou seja, antes era muito comum boatos, aqui, as fake news da época, né? Eles propagarem o povão aqui e ali. E aí não, a partir de agora, Roma se torna uma instituição muito poderosa e totalitária. E daí em diante, Diocleciano ele vai também empreender melhorias econômicas na moeda, vai conseguir estabilizar a moeda, vai cobrar mais impostos, e essa alta nos impostos é fortíssima e vai empobrecer muito a população de Roma, mas os autores entendem que ou era isso, ou não havia muito o que fazer. Era um totalitarismo que foi, digamos, necessário à época. Diocleciano não teria, talvez, escolha. Era melhor garantir perder a autonomia individual
a segurança individual para ter uma segurança global, nacional. Então, Diocleciano ele põe fim a essa série de assassinatos, ele elenca o império para sempre de um jeito totalitário, promove a tetrarquia. O que é a tetrarquia, Alexandre? Bem, ele fragmentou o império em 4 governantes, em 2 Augustos e 2 Césares. Para quem não sabe, Augusto e César, nesse caso, é uma titulação. É como se fosse assim, fulano vai ser ministro e fulano vai ser semi-ministro, algo do tipo. Então ele dividiu em 4 governantes, incluindo ele próprio. E daí em diante o império passa a ser recuperado segundo a historiografia e os autores. Bem, eu queria dizer que eu me baseei principalmente no livro de Will Durant, no livro César e Cristo. E ele explica sobre esse aspecto da crise do século III em Roma. E de 285 diante, o Império caminha para uma recuperação, para uma paz maior. Bem, é isso, galerinha. Valeu!